boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Bem-vindo, bem-vinda, se é a sua primeira vez aqui no canal. Eu sou Andréa Ali Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. Eu te recebo com muita alegria, obrigada por estar aí do outro lado, mas eu já te recebo pedindo para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, que assim você ativa as notificações para você ficar sempre nos acompanhando e recebendo outros testemunhos, com certeza muito impactantes, testemunhos que vão tocar o seu coração, assim como o de hoje. Tenho certeza que isso vai acontecer, viu? E também já aproveita, deixa aquele like, que eu sei que você vai gostar da nossa conversa, você vai ser tocado, então já deixa o like antecipadamente. Pega o link também, envia para aquelas pessoas que você ama ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Já manda para elas e fala, ó, foi o Espírito Santo que mandou. Então, eu quero também te convidar para engajar na nossa missão. Você pode ser um patrocinador aqui do canal e aparecer nessa TV bonitona aqui, ó, durante a nossa programação, durante a nossa conversa, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio de super qualidade técnica. Também tem um pessoal maravilhoso que faz um serviço de excelência para vocês. Então, entre em contato no nosso inbox se você quiser mais informações, tanto quanto entrar em contato com o estúdio, como patrocinar o nosso canal e abraçar a missão CristoCast, tá bom? E aí, sem mais enrolação, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Iago Marques, que vai começar dando um recadinho para aquela câmera ali. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Iago Marques. Obrigado, Andréia, pelo convite. Obrigado, Thiago, parceiro aí que convidou a gente para estar aqui. E a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso testemunho, um pouquinho do que a gente tem vivido hoje na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, parentesco, enfim. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, viu, Iago? Nada. Olha, gente, eu vou logo falar que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes e tem uma chance muito grande de eu errar o nome do Iago, porque ele estava me falando que ele tem um irmão gêmeo que se chama Igor. Então, depois que ele falou isso, uma pessoa TDAH, a chance de eu errar o nome, então você já me desculpem antecipadamente. A mamãe já fez isso para facilitar a vida de todo mundo, botou o nome dos dois igual, aí pronto. Mas já tô acostumado. Tem gente que nem conhece meu irmão e me chama de Igor e eu respondo normalmente. Não, tá, tudo bem, isso aqui. Então, relaxa, tô acostumado. Mas aí é bom que a gente vai falar logo da história da família toda, começando. Mas antes, obrigada por vir. Obrigada por esse tempo aqui. Tudo meu. Viu? Uma honra estar aqui. É importante falar que o Iago veio como indicação. Vocês sabem que os nossos convidados são sempre indicação, né? Foi indicação do Thiago, produção aqui. E o Thiago começou, viu, Iago, como convidado. Olha aí. Sentado aí na bancada também, conversando. Eu tive o prazer de assistir o episódio dele. Foi. Então, Quando ele me convidou, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir, eu preciso saber o que vai acontecer. Então, foi logo no início o dele, no primeiro ano. Foi o quê, Thiago? O 17, eu acho. Né? Episódio 17 do Thiago. Vão lá assistir que vocês vão saber quem é o Thiago. Então, o Thiago indicou o Iago. E então hoje está aqui. E depois tu já vais preparar a tua indicação, tá bom? Perfeitamente. Combinado. Então, vamos começar assim. Quero conhecer sobre a tua história. Você sempre foi de família cristã? Sim, sempre fomos de família cristã, de tendência católica, né? A minha mãe é católica. Meus irmãos, eu sou o caçula de quatro filhos, né? Caçula, assim, porque eu fui o último, né? Mas numa barrigada só, os caçulas sou eu e meu irmão, né? Eu tenho meu irmão gêmeo. O meu irmão gêmeo, né? Ele é pastor, né? A minha irmã é evangélica também. E meu irmão mais velho e a minha mãe são católicos. Entendi. Tá? Uma família assim, bem diversa. Bem diversa. bem. O meu pai, ele é mestre maçônico também. É mesmo? Então só falta aparecer a Regina Casé assim, esquenta. Sabe aquele programa que tinha um monte de gente, tá? Ó, já deu uma risadinha ali, consegui. Tudo bem diverso mesmo, Não, é né? bem diverso. Mas assim, graças a Deus, assim, todo mundo se respeita de uma forma incrível, assim. A minha mãe foi uma das maiores incentivadoras de eu estar na igreja. O meu pai, ele foi o patrocinador do meu irmão. Meu irmão, ele fez
curso de teologia, ele fez faculdade, fez pós-graduação em teologia. Então, foi tudo patrocinado pelo meu pai. Minha irmã sempre me levou, eu e meu irmão pequeno, para a igreja. Então, assim, todo mundo, nas suas diferenças, sempre se respeitamos muito, sabe? Você sabe, assim, que nem eu estava te falando, né, antes da gente começar a gravar, a história do CristoCast, ela é uma história diferente, né? Porque, como eu te falei, eu sou católica. Sim. E vários dos meninos da produção aqui são evangélicos e dessa forma a gente compreende a missão do CristoCast, né? É uma missão que não cabe numa caixa só, né? Pelo contrário, a nossa missão é colocar todo mundo para conversar, né? Das diversas denominações. E tu sabes, assim, eu acho que o incrível é isso, da gente sair da nossa caixinha e conseguir conversar com o irmão de uma forma completamente amorosa e respeitosa. Verdade. Que eu acho que só quando a gente consegue praticar isso, nós somos verdadeiros servos de Deus. E não quando a gente quer convencer o outro. Verdade. Né? Não lutar no argumento, né? Usar o argumento como uma discussão, uma arma. Exato. E sim você expor e você ouvir também, e tudo de uma forma respeitosa, né? Tu acabas vivendo isso dentro de casa, né? Muito, muito, muito. Na verdade, a minha mãe, ela sempre foi muito... Minha mãe e meu pai, né? Mas eu destaco mais a minha mãe, porque ela sempre foi muito... Ela sempre ensinou muito a gente sobre essa questão, principalmente de respeito. E principalmente respeitar diversidades. A minha mãe, ela é cientista social. Então... E eu sempre também fui muito envolvido em ações sociais da igreja. Então, assim, acho que tá meio que no sangue. E aí a gente sempre lidou com diversas situações. A minha mãe, ela lida com jovens infratores, né? Menores infratores. Então, assim, a gente viu muitas situações de famílias destruídas, complicadas. E, assim, a minha mãe sempre fez de tudo, não só com as falas dela, mas com exemplos também, para que a gente soubesse respeitar todo mundo, soubesse ouvir também, principalmente. Então, acho que isso foi fundamental para minha jornada, assim. Essa dedicação e exemplo, principalmente da minha mãe. Tu tens lembranças, assim, de criança, de como que funcionava dentro da tua casa? Nessa questão do relacionamento familiar com Deus? Tu tens lembranças? Olha, a minha mãe, até antes de eu começar a ir para a igreja evangélica, eu ia, às vezes, com ela para a missa, que eu até citei lá do Perpétuo Socorro, na terça-feira. Eu estudava do lado, no Santo Afonso. Meu ensino fundamental foi todo lá. Então, a gente sempre teve esses encontros porque eu estava do lado, né? Então, eu sempre... Isso foi muito visual para mim, do que acontecia na igreja. Até então, era uma igreja de padres, né? Hoje, nem tanto. Mas até então, era uma igreja assim. Então, sempre foi muito visual essas situações. Então, nunca foi algo diferente para mim. Porque eu sempre visualizei e aquilo para mim sempre foi normal. Eu até citei para o Thiago uma situação. O meu pai, ele se tornou alcoólatra. Eu tenho uma vaga lembrança disso, porque eu acho que eu devia ter uns 7 para 8 anos. Então, mas eu me lembro muito de uma imagem que meu pai estava muito mal. Ele chegou não digo fundo do poço, mas numa situação bem complicada. E aí ele encontrou Jesus, ele aceitou Jesus numa igreja evangélica, se converteu no caso. E aí, logo depois, a minha irmã se converteu, né? E eu me lembro que a minha irmã se converteu num que a gente chama de culto da virada, né? Que é aquele culto de virada de ano. E aí ela se converteu num culto assim. E eu acho que meses depois eu fui uma vez com meu irmão num culto que a gente chama de culto de doutrina, né? Que é um culto de estudo mais raiz, assim. E eu fui com meu irmão e a gente aceitou Jesus no mesmo dia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me lembro de eu ter comentado isso com a minha mãe quando a gente era criança. E a reação da minha mãe foi muito respeitosa. Foi muito tipo, poxa, que legal, bacana. Eu lembro de uma vez a minha mãe comentando sobre comidas do Sírio, sabe? Da gente reunir toda a família, de almoçar todo mundo junto. Eu sou fotógrafo, né? Então, eu já cobri... Tu é bastante visual, assim. Eu sou muito visual. Então, tipo, eu me lembro de uma noite, eu já evangélico, há muito tempo, acho que eu tinha meus 22, 23 anos. E aí eu fui cobrir o Sírio, fui fazer para uma agência. E aí eu acordei super cedo. Eu acordei, a minha mãe tava com o café pronto na mesa e tal. Aí, meu filho, Deus te abençoe, cuidado, boa sorte, vai dar tudo certo. E eu cheguei,
tipo 1h da tarde, mega cansado, minhas pernas estavam acabadas, eu tinha perdido o tênis e tudo. E voltei pra casa e minha mãe tava me esperando com o almoço e perguntou se tava tudo bem. E eu passei o dia inteiro dormindo na rede, porque eu tava mega cansado. Acho que foi meu primeira ou segunda vez que eu tinha ido. E, assim, sempre foi uma relação muito respeitosa. Eu acho que a minha mãe, ela é uma coisa que eu quero muito passar pros meus filhos, sabe? Eu tô casado já há 3 anos. Já tens filhos? Ainda não, mas estamos na luta. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que eu quero muito passar, sabe? 2 coisas que são fundamentais, assim, pra minha família, assim. E talvez eu nunca tenha verbalizado isso pra ela e talvez nem tenha verbalizado isso, mas muito em conversa com amigos, assim. 2 coisas que eu destaco muito é isso, a questão do respeito e generosidade. A minha mãe, ela é a pessoa... Minha mãe e meu pai são as pessoas mais generosas do mundo. Independente da sua religião, independente da sua... Sabe, a minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca viu esforços para poder ajudar alguém, sabe? Que bonito isso. E isso me marca muito, isso mexe muito. Por mais besta que possa parecer, por uma coisa mínima, até alguma coisa assim que talvez nem seja a responsabilidade dela, de fato, mas o fato dela querer ajudar, ou mesmo que ela diga assim, poxa, André, talvez eu não possa te ajudar, mas olha, eu conheço alguém que pode e criar essa ponte. Nossa, a minha mãe, ela é marcante pra mim nisso. E se eu tendo os meus filhos e eu puder passar alguma coisa pra eles, eu quero muito que eles saibam que a avó deles é uma das pessoas mais generosas do mundo. Que lindo. Sabe? Então isso é marcante. E sabes, assim, essa parte de você ser caridoso é de uma beleza, né? Porque eu penso o seguinte, que as pessoas verdadeiramente caridosas, assim, elas têm um outro nível de alma. Porque são pessoas que são capazes de tirar a roupa do corpo pelo próximo, para dar para o próximo. E não é qualquer pessoa que vive isso. Verdade. Não é? Que vive verdadeiramente. Às vezes a gente pensa em dar uma esmola ou, eu vou ajudar aqui uma coisa. Mas quem tem a caridade forte na alma não mede esforços pelo outro. Né? E isso se torna, eu acho que até um ponto de caráter mesmo da pessoa, né? Eu acho que aquilo tá enraizado. Eu acho isso lindo da minha mãe, sabe? Eu poder dizer isso com todas as letras. Ela é generosa, assim, sabe? É incrível. E eu não consigo... Eu sinto até uma inveja santa dela, que eu queria poder ajudar mais as pessoas. E não só no meu contexto, como... Não só pelo fato, não, você é evangélico, você tem que... Não, mas assim, que isso se torne genuíno, sabe? Então, acho que isso é maravilhoso. Acho que não só para o cristão, mas acho que de uma forma geral. Independente da sua fé, ou independente daquilo que você acredita. Mas eu acho que você compartilhar, eu acho que isso vai muito da sua índole. E isso é treino. Eu acho que muita gente pode pensar que você... não, mas você é besta, né? É um termo no paraíso assim. Fulano é besta. Fulano faz isso. Fulano não merece. Cara, acho que a gente... Quem somos nós para medir o que é merecedor e o que não é, sabe? E é uma linha muito tênue, sabe? Então, mas assim, independente de tudo isso, eu sou apaixonado pela generosidade da minha mãe. E acaba sendo um traço de caráter, assim, muito, muito forte em quem é verdadeiro com isso, né? Verdade. E tu acabaste antecipando algo que eu ia perguntar, assim, né? Que é justamente sobre essas características, esses ensinamentos que a gente vai visualizando enquanto é criança, né? E vem trazendo ao longo da vida de valores, de princípios que a nossa família, os nossos pais, de repente, começam a viver dentro de uma vida cristã e como eles vêm carregando isso e como isso faz parte da gente depois de um tempo, né? Tu já antecipou a resposta, né? Falando dessa questão da generosidade, da questão do respeito também, que eu ia perguntar, que era o que tu queres carregar e passar para as próximas gerações, né? Então, tu já me respondeste isso. Mas, tu tens lembrança de algum momento que reflete exatamente isso que tenha te marcado? Olha, eu acho que quando criança são vários. Eu acho que é até... Mas, assim...
Eu vou falar para não expor, mas assim, eu vou lembrar de uma situação comigo, que aconteceu comigo. Mamãe foi generosa comigo. Na pandemia, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre família, né? O Thiago já citou, né? Já tinha conversado que eu lidero um grupo de 30 pessoas na igreja, né? E que é o pessoal da mídia e tal. E uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, principalmente na forma de aconselhar as pessoas, né? A minha mãe, ela sempre teve também, apesar dela não falar muito sobre assuntos mais sérios, ela sempre ser muito comedida e muito cuidadosa nas palavras, mas eu acho que ela sempre foi uma boa conselheira. E eu acho que essa questão da generosidade que aconteceu comigo, para não expor outras pessoas, foi no período da pandemia. Eu tinha recebido uma palavra na igreja. Eu me lembro que foi um encontro de casais que teve. Eu estava noivo ainda. A gente fez um jantar de noivado. Eu pedi ela em casamento no dia do meu aniversário. E era um dia de congresso na igreja, uma conferência. Então, eu até brinco, estavam todos os astros combinando para que aquele momento acontecesse. E aí eu pedi, o nome dela é Andréia, né? Não tem nem como errar. E aí eu pedi a Andréia em casamento e tal. E eu me lembro que logo depois veio a pandemia. Foi em novembro de 2019. A pandemia veio mais ou menos em março, fevereiro de 2020. Final de fevereiro, março. Isso. E é tipo assim, eu pedi ela em casamento no final do ano. Aí eu me lembro que a gente fez um jantar de noivado em dezembro. Até ali, tudo bem. E, de repente, pum, tudo fecha. E aí, eu fiquei, eu acho que uns 6 meses conversando com a Andréia só por telefone. E eu tava indo pra igreja, eu era a única pessoa de casa que saía quase todos os dias. Porque além de eu sair de casa para fazer as lives na igreja, para cuidar das coisas, também eu fazia compras para minha casa e fazia compras para casa dela. Então, já que eu tava saindo, eu aproveitava para fazer isso. E aí, eu me lembro que a Andréia perguntava para mim, amor, e agora? Como é que a gente vai casar? E o que vai acontecer? E eu falei, não, isso aqui em 3 meses tá tudo bem. Tá, relaxa. Na minha cabeça, a milhão. Falei, não, 3 meses vai acabar, a gente vai se encontrar de novo, a gente remarca tudo e ok. E lá se foi 1, 2 anos, enfim. E aí, acho que foi entre o primeiro e o segundo lockdown, a gente já estava se programando para casar, só que a gente não tinha praticamente, tipo, só eu que estava trabalhando na época, e pro que a gente queria fazer, pro nosso casamento, que era pequeno, simples, a gente ia ter os custos, né? E a gente tinha se organizado todo pro casamento e tal, e minha mãe super cuidadosa, sempre me perguntando, e aí, tá tudo bem? E eu orgulhoso, não, tá tudo bem, fica tranquila, já tá tudo na mão e tal. Então, a gente tomou um passo de fé, marcamos a data do casamento, e aí eu me lembro que eu falei assim pra minha mãe, mãe, não entenda mal o que eu vou dizer, tá? Quando eu falei assim, mãe, temos a data e vamos fazer um chá de panela. Vamos fazer um chá de panela e tal. Aí ela perguntou assim, mas tu vai convidar os teus parentes e tal, vai convidar todo mundo para o chá? Eu falei, não, mãe, impossível. Estamos no meio da pandemia, não tem como reunir todo mundo. Aí ela, não tem essa, não inventa esse negócio de chá. Eu vou ligar pro teu pai e fica quieto aí. Porque, querendo ou não, também tinha acabar mexendo com o orgulho dela. Dizer, não, mas vou convidar tuas tias e não vai convidar pro casamento, e como é que vai ser? Eu falei, mãe, mas é pandemia, o que a gente vai fazer? A gente ficou no impasse. Então, conversamos, no final morreu em 30 pessoas. Incluindo as pessoas que iam trabalhar, garçons, todo mundo, 30 pessoas. Não podia passar daquilo. Lista de casamento, de aniversário, sempre dá polêmica. É muita. Se eu pudesse só resumir... Na pandemia, então, não tem como. A gente teve que apertar até onde era impossível. E aí, medo, sei lá, da polícia bater lá e dizer assim, o que vocês estão fazendo todo mundo reunido aqui? Vão embora pra casa de vocês. Acabou o casamento, acabou a história. E aí, marcamos a data, fizemos tudo e tal. E aí, eu pedi, nossa, tá, temos orçamento para o casamento, mas ainda estamos organizando a casa. Achamos um lugar que a gente ia morar. E aí, só que faltava tudo. E aí, a gente tava pensando, mas e o chá? Não, mas... Então, vamos fazer o seguinte, vamos adiar um pouquinho mais o casamento, vamos juntar mais um dinheiro e comprar as coisas que a gente precisa. E aí,
Só que a Andrea não queria, porque ela já queria aquela data que a gente já tinha marcado, que ia ser em janeiro. Então, o que a gente faz? A gente espera, e a gente começou a orar, buscar a resposta de Deus, ver orçamento, corta aqui, corta ali, será que dá aqui, será que dá ali? E aí a minha mãe falou assim, um belo dia ela chegou e falou assim, falei com o teu pai e não te preocupa que a tua casa já tá toda ok. Aí eu, tá, ok como, né? Aí, quer saber, né? Falei, não, fica tranquilo, a gente vai ali, vamos numa loja aqui, assim, assim, assado, e a gente vai do jeito que você quer. Aí eu liguei pra minha esposa, falei pra ela e tal, ela falou, amor, mas tudo o quê? Eu falei, não, relaxa que Deus vai prover. Pro homem, a gente fala, eu vou tirar essa mística, né? Eu vou tirar a carapuça de todos os homens. A gente fala isso, que vai dar tudo certo, mas a gente tá morrendo de medo por dentro. Então eu falei logo na cara dela, falei assim, não, fica tranquila, a mamãe falou que tá ok, vai dar tudo certo. E na minha cabeça eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tava mega perdido. E aí fomos às lojas, fomos no comércio, fomos ali. Cara, eu lembro que a gente comprou... O que eu ganhei dos meus pais foi armário de cozinha, geladeira, fogão e a cama. Tipo, pro começo, tá lindo, tá maravilhoso. Sim, com certeza. E eu me lembro que a gente até teve uma leve discussão sobre a cama, porque a minha esposa ela é mais alta do que eu. Um pouquinho mais alta que eu. E ela queria que fosse uma cama queen. E eu não sei modelo, ela que sabe. Cama queen, king, pra mim tanto faz quanto tanto fez. E ela não, ela queria aquele modelo. E aquele modelo tava um absurdo. Ainda mais no tempo da pandemia, que também tava tudo mais caro. E aí eu falei pra mamãe meio que sem graça. Eu falei, mãe, porque ela quer essa cama assim e tal. Aí ela, tá, tudo bem, não teve problema nenhum. Cara, minha mãe estendeu as mãos, assim, sabe? Estendeu. E até hoje, ela é muito generosa com a gente, sabe? Vou te dar uma dica. As mulheres sempre estão certas. Não, isso aí eu tenho... Especialmente se elas se chamarem Andréa. Não, isso aí eu já tenho certeza absoluta. É uma certeza fundamental na minha vida. Cara, e tipo assim, a minha mãe foi mega generosa comigo. Mega, mega, mega. Tipo assim, pra como eu comecei, pra como eu tô hoje, nossa, ela é maravilhosa. E hoje ela fala assim, esse aqui é meu filho que me ajuda, porque às vezes ela pede uma ajuda aqui, um negocinho aqui em casa. E eu falo, mãe, isso é o mínimo do mínimo que eu posso fazer pela senhora, por tudo que a senhora fez por mim. E por tudo que ela me ensinou e me ensina até hoje. Então, tipo, essa generosidade foi algo que me marcou muito, assim. Fora as outras situações que eu vi dela ajudar parentes, amigos, pessoas que ela nem conhece, ajudar. Nossa, é incrível. Tu citaste que hoje tu lideras, acho que é assim que fala, né? Tu lideras algumas pessoas na igreja. Sim. Né? Como foi que começou a tua história na igreja? Mas assim, tem aquele momento que a gente vai meio a reboque. Sim. Mas tem aquele momento que Deus fala assim, eu quero falar diretamente contigo. Como foi esse momento para ti? O meu encontro com Jesus foi com 8 anos de idade. Então, meu real encontro. Meu primeiro encontro, na verdade. Tivemos vários. E aí, quando eu conheço Jesus, eu tenho esse encontro com ele criança ainda, eu começo a ter um pouco de mudança de mentalidade, né? E aí, algumas coisas que eu entendia que eu achava que não tinha um problema, talvez tivessem. E aí eu começo a caminhar, começar a entender. Eu tô amadurecendo, tô crescendo, E aí eu vou chegando na adolescência, vou chegando na juventude, enfim. Eu começo lá na Assembleia de Deus do Telégrafo, tá? Fica ali na Magno de Araújo, próximo da casa da minha mãe. E aí eu participo de tudo. É uma Assembleia de Deus, né? Então, automaticamente você é um assembleiano, você é um severino, você faz tudo. Você já... Todo assembleiano raiz... Serve em todos os setores da igreja. Ele vai do porteiro até o cara que lava o banheiro, até que sobe no púlpito, é o cara que toca, mas não entende o instrumento, mas ele se vira, o cara que mexe no som. Enfim, o assembleiano raiz é o cara que sabe tudo. Ou, no mínimo, um pouquinho de cada coisa. E aí eu fui me metendo em tudo, até me encontrar, ainda mais adolescente, ainda mais jovem, assim. É o cara que, tipo, tá com tempo, tá empolgado e quer fazer as coisas. E eu fui fazendo até me encontrar.
E aí, a partir daí, surgiu uma necessidade, ou uma inconformidade, enfim. Que a minha irmã sempre fala isso pra mim, que uma inconformidade que daí nasce o ministério, né? Então, a partir daí, eu sempre fui muito interessado por comunicação. Sempre gostei muito de filmes, sempre gostei muito de séries, sempre gostei muito de música, videoclipe. Eu sempre fui um cara muito visual. Sempre de buscar referências, sempre de olhar, assistir, admirar, ver detalhes, técnica. Então, e quando criança, muito mais. Eu me lembro muito da minha mãe me acordar para ir para a escola ouvindo Roberto Carlos em Detalhes, na rádio. Então, aquele cheirinho de café, aquelas músicas antigas, e eu ficava sempre ouvindo. Então, tipo, pra mim aquilo já era arte. E eu ficava ouvindo e falava, Roberto Carlos gravou essa música, e eu queria saber mais. Ele gravou essa música em 1970 e pouco, e gravou assim, assim, assado, e blá, blá, blá. E com internet, então, aí mais ainda a curiosidade veio. E aí, comecei no Telégrafo. Eu fiquei lá até meus 21, 22, 23 anos. Desde os 8, então foi bastante tempo. E lá eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, assim. Fui muito edificado com diversos testemunhos, diversas experiências com outros líderes, outros pastores. Foram meus primeiros pastores, meus primeiros líderes, pessoas que me acompanharam. E essa inconformidade nasceu porque eu senti a necessidade de divulgar o que a gente fazia como igreja. A gente sempre teve um trabalho, na época lá nos jovens, um trabalho muito forte. Um trabalho de ação social também muito forte. Só que eu sempre pecava naquela situação, ou pelo menos eu achava que a gente pecava muito naquela situação de como divulgar aquilo, né? E eu me lembro que eu ainda peguei o final do Orkut e migrando pro Facebook, né? Não entregando a idade, mas enfim, quem quiser se vira aí e pesquisa. E aí eu fui pegando essa migração, né? E aí eu comecei a pensar em fazer design, nem era designer na época. Eu fazia no Word. Era o print art. Era o print art. Fazia no Paint, fazia no Paint, Word. Era só nesse. Eu olho hoje, eu falei, meu Deus, e o que tu fez, meu pai? Então, assim, eu comecei a surgiu daí. E aí eu comecei a divulgar, tipo, culto de jovens, culto disso, culto daquilo, vamos fazer uma ação social, a gente precisa de doação. Então foi surgindo daí essa inconformidade. E aí eu comecei a tentar chamar outras pessoas para me ajudar. A primeira pessoa que me ajudou foi meu irmão gêmeo, né? Tanto que ele diz que é o ministério mais difícil que tem. Que é o primeiro que chega e é o último que sai. Qual é? É o Ministério da Mídia. Da mídia, né? Ele fala que é o mais difícil. E aí eu falei, não, prefiro ser pastor. Mas assim, aí nasceu essa inconformidade e aí, com esses meus 23, eu fui pra Pedreira. Fui pra Assembleia de Deus da Pedreira. E desde lá que eu me profissionalizei um pouco mais. De comprar equipamento, de buscar, de conhecer, de fazer um aniversário do filho do irmão, do aniversário do fulano, fazer umas fotos da empresa do ciclano, e aí a gente vai pegando experiência, aí vai conhecendo pessoas na área, e depois você não vai se sentindo tão sozinho, porque depois tu fica, nossa, mas será que eu sou o único fotógrafo cristão que existe? Não. Aí você vai conhecendo outras pessoas aqui, outras pessoas que têm as mesmas dores que você, e assim foi surgindo. E aí dessa inconformidade surgiu a igreja que eu tô hoje, que é o QG do JC, que eu já tô lá há 5 anos, desde a fundação. E a gente criou essa cultura de ter uma equipe de mídia forte, de ter uma equipe consolidada, de não ser só pelo servir, mas também saber como é que está o coração das pessoas, o real motivo dessas pessoas estar servindo. Porque quando eu comecei era uma coisa, hoje em dia é muito TikTok, hoje é muito eu quero aparecer, hoje você tem que ter uma linha muito firme do que você tá fazendo, sabe? Sim. Você tem que ter uma certeza muito grande, sabe? E eu já tive que lidar com diversos tipos de pessoas. Então, assim, eu acho que essa experiência na mídia, não só servindo, mas também liderando, eu acho que me amadureceu bastante. Eu já tive mesmo liderando nesses 5 anos, já tive meus gatilhos de sair gritando já. Eu me lembro de uma vez que eu machuquei meu dedo numa mesa, que eu bati na mesa com raiva. Tá tudo dando errado aqui, e não sei o quê. Nossa, eu tava enlouquecendo. Mas assim, sempre entender que o real motivo não é por mim. Não é pelas pessoas, é por Cristo.
dentro da igreja, eu acho que a gente tem um potencial tão grande. E foi um dos motivos da curiosidade que eu tive de te perguntar como é que começou o Cristocast. Porque, cara, eu acho isso lindo. Você ter essa sensibilidade o suficiente para ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes eu não me acho digno. Eu também não me acho. E aí eu fico pensando, nossa, como é que Deus, na sua infinita misericórdia, vai escolher aquele grão de areia da Andréia e dizer assim, Andréia, é esse o propósito. Não, se a gente for falar disso, eu vou começar a chorar, tá? Não, mas é coisa Como eu tinha outro podcast, eu tenho essa mania de... Mas é exatamente isso, assim. Não tem um dia que eu venha que eu não pense isso. Porque é realmente isso. Nunca, eu te falei, né? Porque assim, gente, deixa eu contextualizar. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui e o Iago me perguntou como começou o Cristocast. Eu contei para ele que o Cristocast veio para mim num sonho. Se você ainda não sabe dessa história, volta lá no nosso episódio comemorativo, que tem o nosso testemunho, tanto meu quanto do Rafa, que é o dono aqui da produtora, que topou fazer. Mas o Cristocast veio num sonho realmente para mim, mas um sonho que foi extremamente real, né? Como eu te falei, né? Com um pouco mais de detalhes, assim. E eu vou te falar, o tempo inteiro, do momento que eu sonhei com o Cristocast a hoje, já temos aí 1 ano e meio no ar, mas ainda tem mais uns meses antes, que foi o tempo que a gente ficou pensando, produzindo, vendo como que ia ser e tudo, assim, eu jamais imaginei que eu ia estar aqui na frente. Inclusive, tentei colocar outras pessoas na frente, tá? Tentei colocar. Só que eu compreendi que era eu que tinha que servir. Entende? Compreendi que eu que tinha que estar aqui na frente. Mas eu não acho que eu sou mais do que ninguém por causa disso. Pelo contrário, eu tenho um temor do tamanho do mundo de desagradar a Deus. De tu entender essa responsabilidade Claro. E tomar isso pra si, de dizer, não, vamos fazer, vamos acontecer. Exatamente, porque imagina a responsabilidade. Nossa. Imagina a responsabilidade de alguém que sonha com Deus conversando. Ele falava comigo. Eu não via, eu ouvia. Ele falava comigo. Olha a minha responsabilidade. Quem sou eu? A pessoa mais improvável do mundo que não queria de jeito nenhum aparecer na câmera. Por nada. Eu sou jornalista. Então, por nada eu queria estar na frente das câmeras. Funcionava perfeitamente bem nos bastidores. Mas de estar aqui, dessa forma, não é por mim jamais. É o propósito. Jamais. É o propósito. E aí que eu ia te perguntar, né? Que tu estavas falando exatamente sobre isso. Porque vai além da vocação. Sim. Né? Vai além da vocação e vem a nossa compreensão do chamado. Né? E eu acho que essa questão que tu disseste, assim, porque eu explodi e tal. Mas isso é também pelo temor de oferecer o melhor para Deus, não é isso? Eu não sei tu, mas eu vou pela excelência. Então, se for para fazer um negócio meia boca, não me chama. Melhor nem fazer. Eu não faço. Sabe? E para Deus, então, nossa, eu tenho pavor, assim, tenho um temor gigante de fazer besteira. Porém, Iago, eu compreendo que a gente passa por um processo, sabe? Sim. Eu, especialmente, passei por um processo de amadurecimento. Tanto do amadurecimento meu enquanto apresentadora de vídeo, que se tu pegar lá o primeiro programa, sim, que vergonha. Eu tenho um carinho gigante por aquele programa, mas, meu Deus do céu, só ele sabe o quanto eu estava tremendo da cintura para baixo e plena da cintura para cima, assim, né? Fingindo naturalidade. E a gente veio trabalhando isso, amadurecendo, como amadurecendo a minha fé também. Porque a maior insegurança que eu tinha era que, como é que eu estava ainda... Eu sempre me sentia, assim, muito um bebê na fé, porque eu achava que eu sabia pouquíssimo. Ainda acho que eu sei pouco. Mas eu pensava, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou botar minha cara num programa e evangelizar? É uma responsabilidade muito grande. E Deus é tão bom que Ele traz vocês toda semana para me evangelizar. E evangelizar quem está ali do outro lado também. Ele é muito bom. Eu acho que o fato de tu entender o temor, ele te respalda
para te tomar essas atitudes de querer essa excelência, de querer fazer um bom trabalho, de buscar e entender que você pode fazer melhor, sabe? Eu acho que quando você faz por vaidade, a tendência vai dar errado. Quando você faz por simplesmente o fato de você querer visualmente aparecer, eu te garanto que não ia durar um programa. Então, assim, só o fato de tu entender que esse temor, ele é primordial, tipo, ele é um pilar para as decisões que tu precisa tomar, da produção que tu precisa fazer, do convidado, da estrutura, e tu entender que esse temor, ele é fundamental, nossa. E sabes, assim, eu tô à frente, tudo bem, eu sonhei, eu estou aqui na frente aparecendo, mas o Cristocast, ele é constituído de uma equipe que compreendeu a missão, né? Compreendeu muito bem a nossa missão. Nós somos diversos, como eu disse, né? Eu católica, os meninos são evangélicos, todos compreenderam a missão, a mensagem do Cristocast, todo mundo abraçou isso e todo mundo faz também com a mesma vontade de servir a Deus com excelência. Então, eu acho que por isso nós estamos há 1 ano e meio no ar, caminhando aí, se Deus quiser, se for da vontade dele, para o 100º programa em breve. Né? Mas eu sempre registro isso. É a Andréa que está aqui na frente, mas o Cristocast não é a Andréa, sabe? E, de novo, Deus é tão bom que ele vai colocando as pessoas corretas, né, no nosso caminho. E isso é uma lição para a vida, eu acho. Né? Com certeza lá no teu ministério, porque acaba sendo um ministério também, você flutua, né? Você tem pessoas que vêm, pessoas que vão, e eu acho assim, não sei se tu tivestes essa experiência, mas eu já tive, por exemplo, a minha agência, ela acabou se moldando, eu achava que o Cristocast ia se moldar à cultura da agência, e acabou virando o contrário. Acabou que a agência mudou completamente para o padrão de cultura do Cristocast. Então, hoje na minha agência somos todos cristãos. Nós temos total liberdade, respeito, compreensão, vontade para falar de Deus o tempo inteiro que a gente quiser. Até nas horas difíceis. Quando vem aquele cliente difícil, a gente fala assim, é para amar todo mundo, não vale escolher. Entendeu? E como é que tu consegues ver isso no teu dia a dia? De lidar com as pessoas? Sim, assim? De lidar com as pessoas. Dessa questão de como tu consegues colocar justamente esses comportamentos, esses valores no teu dia a dia de trabalho, no teu dia a dia, não só na igreja, mas na tua profissão e tudo mais. Olha, isso é muito legal. Eu costumo pensar que isso vai surgir de uma forma natural. Eu acho que quando você tem isso como um estilo de vida, isso é como respirar. Então se torna natural. Eu me lembro de um pessoal sempre me perguntar, ou às vezes me perguntar assim, mas caramba, o Iago que é o crente, né, o fotógrafo e tal, eu fico até legal que eu fico pensando, se isso ficou como um adjetivo. Eu falei, legal, que bom, importante. E nem quero ser também aquele crente muito quadrado, de ficar mais apontando os erros dos outros, sabe? Então, assim, o meu trabalho é lidar com pessoas. Eu sou fotógrafo, trabalho com produção de conteúdo e tal, enfim, mas se tu me perguntar o que eu gosto de fazer, o que eu faço de profissão, eu digo, não, eu sou fotógrafo. E eu não fotografo parede, fotografo gente. E dentro dessa pessoa tem sentimentos, personalidade, ideias, traumas, sonhos. Então, assim, eu gosto de tentar extrair, por mais simples que seja, por mais elaborado que seja, por mais que seja uma foto 3x4 de um político até uma produção mega, de uma campanha de uma mega empresa. São pessoas. Então, assim, fazer de tudo para você causar essa boa impressão, mas as pessoas te conhecerem e elas se sentirem à vontade.
Eu acho que isso vem muito do que a gente conversou lá no início, daquele respeito que a minha mãe me passou muito. E isso reflete no meu trabalho, isso reflete na minha relação com a minha esposa, reflete na minha relação com as pessoas na igreja. Eu tento fazer o máximo com excelência, o meu trabalho, e eu acho que isso já reflete a Cristo. Sim. Eu acho que a sua excelência, na sua entrega, isso reflete a Cristo. Eu conheço muitas pessoas que são mega talentosas, que se tu perguntar pra mim o que tu acha do fulano, eu vou te dizer a verdade. Eu falo, olha, esse cara aqui, essa pessoa aqui, é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. Mas eu não consigo enxergar Cristo nela. Por talvez ela não entregar aquilo que ela poderia entregar. Sabe? Entendi. E não só na questão de trabalho, mas na questão pessoal. Ela deixar o fato dela deixar os problemas pessoais tomarem conta. Qual é a nossa diferença de uma pessoa que tem Cristo e uma pessoa que tem Cristo? Qual é a diferença principal? É que as diversidades, os problemas, as situações são as mesmas. A diferença é que na Bíblia ela diz que o Senhor ele vai entregar uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Que excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? Caramba, a Andrea tá passando por uma situação horrível, gente. Vocês não têm noção. Mas, cara, ela chegou tão bem hoje aqui. Caramba, ela chegou com um sorriso no rosto que eu até esqueci o problema que eu tava tendo. Mas é verdade. Eu acho que quando você torna isso natural, o sobrenatural acontece. Então, diante dessas adversidades, e eu não tô dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu surto dia sim, dia não. E eu tô até com um amigo aqui, o Cadu, ele sabe. Ele é uma das pessoas que mais me deixa surtado. Eu tenho o Cadu como uma provação de fé, né? Eu devia chamar o Cadu aí pra aparecer. O Cadu é uma provação de fé. Não tem noção das vezes de cabeça que eu tenho com esse rapaz. Mas eu tô aqui sorrindo pra cara dele lá. Dá vontade de socar? Dá. Mas, cara, brincadeira... Deu outra face. Deu outra face. E brincadeiras à parte, diante de todas essas adversidades, você entender que Cristo é o caminho. E esse caminho, ele tem que ser percorrido. Então, eu não posso só ter Cristo como uma imaginação. Não, o que está na Bíblia é um conto de fadas. Cristo é um personagem. Não, você entender que aquilo é como um estilo de vida. E isso vai ser natural. De você tratar bem as pessoas, de você ser uma pessoa legal. Eu quando chego num ambiente, não sei se tu percebeu, mas eu cheguei bem caladinho, bem quietinho e tal. E aí eu sempre vou soltar uma piadinha aí eu soltei da Regina Casé, aí o brother lá riu. pra deixar um pouquinho mais leve. E assim, tipo, é o meu jeito. E isso pra mim é muito natural. E eu não tenho uma receita de bolo de como entender as pessoas. Eu não sou psicólogo, eu sei que tem técnicas pra isso. Mas eu acho que o fato de eu poder acompanhar essas pessoas, essas 30 pessoas, além das pessoas que me acompanham, meus amigos, pessoas próximas, pessoas que me contam as suas vidas, querem conselho. E eu sempre falo isso pra todo mundo que vai me aconselhar, que pede conselho, né? Eu sempre falo isso. Gente, eu sou a pior pessoa do mundo. Não me tenham como exemplo para nada. Eu não sei nem o que você está fazendo aqui me pedindo conselho. Mas já que você está aqui, vamos orar primeiro? A gente ora, busca a Deus, conversa e assim a gente vai. Então, para mim, sempre foi muito natural. Eu conversar com alguém, puxar uma conversa, puxar uma ideia. Eu vou fotografar essa pessoa. Não, tudo bem, qual é o seu nome? Como é que você tá? E aí, tentar pescar alguma coisa e conversar, entendeu? E fazer parte daquele cotidiano. Então, assim, para mim isso é muito natural de lidar com essas pessoas. Sabes que tu citaste algo que me remeteu, assim, tem um livro que eu li que se chama Imitação de Cristo. Eu ouvi falar. É excelente. Eu acho que todo cristão precisa ler esse livro. E eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né, do desafio que é você tentar imitar a Cristo no seu dia a dia. Porém, ainda que seja um desafio, é praticamente um dever nosso enquanto cristão. Porque é muito fácil você ser santo num ambiente favorável, né?
num ambiente onde você não tem problema, onde ninguém te desafia, Tá dando tudo certo. onde está tudo ok, tudo certo. O difícil é você ter uma postura santa num ambiente desfavorável. Num dia que tá ruim pra caramba, aonde tá tudo dando errado, aonde a gente tá doente, aonde tá com problema financeiro, sei lá, aonde o fulano corta o carro na nossa frente e a gente tem vontade de xingar. Então, aonde o Cadu entra na tua vida e acaba com o teu dia. Vem aborrecer, mas assim, nesse momento é que é o nosso grande desafio enquanto cristão, né? Ser como Cristo, assim. Verdade. Esse é um... E assim, eu já conversei com alguns convidados aqui, a gente falando muito sobre a busca pela santidade, né? E quando a gente fala nisso, a gente não quer dizer que seremos perfeitos. Quer dizer que todos os dias a gente vai acordar tentando ser melhor. Exatamente. Né? E aí, chegou ali meio-dia, tava tudo bem, chegou ali meio-dia, deu uma putz grila, xinguei o cara que me cortou no trânsito. Deixa eu dar um restart aqui, né? Vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Né? E é realmente um desafio, porque hoje em dia eu penso que o maior desafio de todos é a gente aprender a lidar com as pessoas. Verdade. E como Cristo fazia isso com perfeição. É complicado. Como eu te falei, tipo, eu lido com todo tipo de pessoa, muito por questão do meu trabalho, né? E às vezes, por causa do meu trabalho também, eu tenho um tempo muito limitado com essas pessoas. Então, tipo, é uma produção que eu vou fazer à tarde com fulano e eu só vou ver ele ano que vem. Então, assim, é aquela questão da primeira impressão que fica, aquela expressão a gente não pode julgar o livro pela capa. Sim. Então, assim, são detalhes que vão fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Eu tenho diversos amigos também na área que trabalham comigo e a gente sabe quando uma pessoa é marcante. Não só por questões físicas ou aparentes, mas pela forma que ela conduz uma determinada situação, um determinado problema. Então, assim, por mais que você nunca mais veja aquela pessoa, ou por mais que ela te corte no trânsito, por mais que aconteça uma adversidade, eu acho que esse é o desafio nosso todo dia. De você entender, de você sair dessa sua zona de conforto e se desafiar a viver essa vida em santidade. E eu acho que a santidade, talvez, acho que o peso da palavra é muito grande. Mas de você ser uma boa pessoa. Acho que é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Assim, meus amigos próximos sabem. Cara, o simples bem feito tá lindo. Às vezes a gente quer causar uma boa impressão só porque a gente quer ser legal, porque a gente quer ser convidado de novo, porque a gente quer, sei lá, aparentar um status que a gente não tem. Enfim, sustentar algo que não precisa. Então, eu acho que você ter esse conhecimento de si mesmo, primeiro, de você entender suas limitações e, ao mesmo tempo, você usar isso para conhecer as pessoas, ser uma pessoa no simples da honestidade. Fulano perdeu uma mala de 200 mil reais numa rodoviária. Fulano achou e devolveu. Nossa, isso é capa de jornal. Não, isso é para ser o simples. Tá, sabe? Errou. Erramos como ser humano. Tá errado isso aí. Era para ser isso normal. Fulano perdeu tal coisa. Não, vou lá devolver. E o que é o natural? Eu recebi um Pix, eu achei alguma coisa que não é minha. Não. Perdeu, foi relaxado. O cara que perdeu, o problema é dele. Então, assim, eu acho que a gente tem como tentar rever as nossas características, rever o nosso caráter, para ser não só um cristão melhor e nem buscar unicamente essa santidade, o peso da palavra, mas você ser uma boa pessoa. A Andréia ser uma boa mãe, o Iago ser um bom filho, um bom esposo, o Thiago ser um bom pai, o Cadu ser um bom profissional e não irritar os amigos ao lado. Tipo isso.
Produção, vocês podem ver um pouquinho de água, por favor? E olha, a gente está começando a conduzir para o final já. Não! É rápido que passa, né? Eu não falo para os acredito. meninos que a gente precisa estender um pouco mais essa conversa. E olha só, penso assim, eu sempre gosto de perguntar, né? Por que é que vale a pena crer? Por que tu consideras que vale a pena crer em Deus? Porque vale a pena crer. Parece uma pergunta simples, né? Parece simples, mas se eu puder resumir, eu acho que vale a pena crer porque ele é tudo. Como eu te falei antes, qual é a diferença entre uma pessoa que acredita e não acredita? Eu acho que é você buscar mesmo no momento bom e mesmo no momento ruim. A nossa tendência é usar Cristo como se fosse um gênio da lâmpada, que eu preciso esfregar, ele vai aparecer, eu vou fazer 3 pedidos e vai dar tudo certo na minha vida. E você realmente buscar ele como um relacionamento. De acordar e bom dia, boa tarde, boa noite. E não só levar problemas, ou não só levar pedidos, sabe? De você criar esse relacionamento, de você entender também o propósito de Deus na tua vida. Resumindo a nossa conversa, a gente tá aqui por Cristo. Sim, com certeza. Então, assim, se eu tinha citado Deus na sua infinita misericórdia, no seu infinito tamanho, escolheu a Andreia para falar sobre Cristo aqui, nessa plataforma, desse jeito, nessa mesa, nesse microfone, com os tais convidados, com essa televisão, essa logo, o desenho da caneca. Tinha que ser assim. Então, acho que em momento nenhum, sem Cristo, tu ia ter essa ideia, o Thiago ia estar aqui, eu ia estar aqui. Então, assim, ele é tudo. É o motivo e o caminho para a gente estar aqui. Então, quando eu tô diante da minha dificuldade, quando eu tô diante do meu problema, quando eu tô diante daquilo, de um conflito que eu não consigo resolver, qual é a nossa tendência? É a gente tomar atitudes diante do nosso coração. É tomar atitudes irrefreadas. Não, tô com raiva, eu vou ter que fazer isso agora. Tem que ser do meu jeito. E a tendência é dar errado. 99,9% é de dar errado. E com Cristo, mesmo diante da adversidade e mesmo diante do problema, você tem alguém para estar com você. No mundo tereis aflições. Sim. Mas em seguida, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, assim, é sequencial. Ele não vai dizer assim, ó, Andréia, tudo bem, eu morri na cruz, tal, foi um sacrifício, mas daqui em diante você tá sozinha. Não. Mesmo que eu esteja aos céus, ele vai enviar o Consolador. Então, assim, você não está sozinho em momento algum. Então, Cristo, ele é tudo. O crer no meu melhor momento, é crer no meu pior momento. É crer em tudo. Ele estar em tudo. Então, eu vou emendar com a nossa provocação. Opa! Que é uma provocação do bem, que a Pode gente mandar. sempre faz aqui. Que é a seguinte: Deus existe e eu posso provar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tinha tudo para dar errado. Não fui o melhor aluno do mundo. Eu nasci na Vila da Barca, próximo da Vila da Barca, que é uma comunidade aqui em Belém do Pará, lá no Telégrafo, que é uma comunidade que é a maior palafita do mundo, que é uma comunidade que tem muitas dificuldades, mas que é cheia de um povo muito honesto, trabalhador, criativo. E, assim, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, diante de talvez uma cidade que não dá o suporte, diante de umas situações que não deveriam acontecer, eu já fui assaltado, já aconteceu um monte de coisa. Mas, assim, diante de todas as adversidades, o motivo da gente estar aqui é o próprio Deus. Então, assim, se você não crer,
eu posso sentar, a gente marca um cafezinho, eu te conto a minha história, e eu não deveria estar casado com a Andréia, eu não deveria estar na igreja, eu não deveria ter um lugar para morar, eu tinha tudo para dar errado. E na tendência de dar errado, Cristo vem e muda o cenário. E hoje eu estou casado, hoje eu tenho um lugar, um apartamento onde eu moro bem com a minha esposa, eu posso dar um conforto para ela, trabalhando com muito esforço. Ela também trabalha, ela também quer ter as conquistas dela. E em momento nenhum anulei ela, eu deixo de anular. E eu vou aproveitar o final porque eu tenho que falar dela, porque eu sou apaixonada por essa mulher, te amo. Você vai assistir, a gente vai assistir junto. Eu não quero choro, hein? Mas pode chorar do meu lado. Mas dizer que o motivo para quê é isso. É meu estilo de vida. E se você tiver dúvida, eu tô aqui. Eu sou o motivo para crer. Iago, me dá a mão aqui. Opa. A gente termina sempre assim, de mão dada, aqui para agradecer a presença. Obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Por vir aqui falar de Deus, porque uma das nossas grandes bandeiras aqui no programa é que a gente fale mais de Deus. Então, a gente fala muito com Deus e fala pouco sobre Deus, né? Então, que a gente comece a falar muito mais de Deus. Obrigada por vir aqui fazer isso. Eu que agradeço. Né? Porque enquanto cristãos a gente precisa realmente incluir isso muito mais. Verdade. Fora dos muros da igreja, né? Falar mais de Deus. E quando você vem aqui e compartilha com a gente, você está levando a mensagem dele muito mais adiante. Obrigada por isso, tá? Eu que agradeço. Precisando, só chamar. Foi um prazer estar aqui. Eu já tinha acompanhado os outros episódios, então é um trabalho maravilhoso, que serve também de inspiração, porque a gente já estava fazendo, a gente teve que dar uma pausa, mas que serve de inspiração para provar que pode ser, que é possível falar de Cristo num ambiente saudável e levar uma mensagem positiva para as pessoas. Se tu voltar, tu me chama lá. Com certeza, já está marcado. Obrigada, tá? Tá bom. Gente, vocês ficaram acompanhando essa conversa até agora. Eu espero realmente que uma palavra tenha chegado bem fundo no teu coração. Que essa palavra faça a diferença, que te aqueça e que te leve a ter muito mais vontade a estar com Deus. Deus se faz no simples, no nosso dia a dia, mas Ele está presente. Então, busque ter esse relacionamento com Deus. Busque conhecer como você pode se aproximar cada vez mais. Às vezes é na nossa própria vocação profissional, às vezes não. Às vezes é de você se aproximar de alguém e saber como aquela pessoa está, você ser cuidadoso com alguém que você não conhece, você ser caridoso também. Busque, peça a inspiração do Espírito Santo para que ele toque o teu coração, para que você possa amadurecer junto a Deus a forma que Ele quer te usar. Usar para tocar a vida de alguém de uma forma boa. E para isso, a gente está aqui, assista outros testemunhos aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Espero que você tenha se inscrito, tá bom? Se não fez, faz agora de novo. Deixa aquele like, que ajuda bastante a gente a não só o canal crescer, mas especialmente para que mais pessoas tenham também essa mensagem, né? Quanta gente tem aí que está solitária e não sabe onde buscar uma palavra de Deus. Às vezes você vai ser o canal dessa bênção. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui e, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.